gente, nós estamos no nosso segundo episódio da nossa trilha de adiantamento do 13º. A gente vai verificar agora no FOSS Pessoal como faz a criação, né? Como é a criação desse adiantamento no FOSS Pessoal convencional, tá? O adiantamento normal, geralmente de 50%, que é o costume que a gente faz todo ano, tá certo? Então, aqui no FOSS Pessoal, né, a gente está de cara nova, né, com um novo layout. Então, aqui no FOSS Pessoal em movimentos, adiantamento de 13º, criar. Ele traz a telinha de criação do adiantamento de 13º. Praticamente é a mesma tela para a parcela final, tá? Tem a opção aqui do ano 2024. E depois vem a data de pagamento. Lembrando que essa data de pagamento, quando a gente viu, né, no episódio anterior, o E-Social determina um limite até 30/11, tá? Preencho aqui a data de pagamento. Vou colocar aqui. Aqui já vai preencher o sequencial. O meu preencho o sequencial 3, porque eu já tenho, né, 2 sequenciais de adiantamento de 13º, que eu já trouxe para mostrar para vocês. Mas no caso de vocês, quando vocês forem efetuar a criação, só vai aparecer logo o sequencial no 01, certo? E aqui tem a opção de remuneração variável. Essa opção de remuneração variável, ela vai determinar as médias que vão ser calculadas no adiantamento, tá? Não é obrigatório, vai depender da empresa. Se a empresa trabalha com essas médias, se ela paga essa média em 13º. Tem também a opção de usar a definição de período de médias por cadastro de sindicato. Então, se você for utilizar essa marcação lá no cadastro do sindicato, precisa estar informado as médias para adiantamento de 13º, tá? Mas também, só marcando só a remuneração variável, você pode fazer aqui o preenchimento da forma que achar necessário, tá? Ele já traz o preenchimento do primeiro mês do ano até um mês antes do pagamento. Roberta, por que ele não traz até o mês 11? Porque o sistema entende que está sendo feito no mês 11, a folha do mês 11 ainda não foi completa. Então, se a folha do mês 11 ainda não foi criada, não foi calculada, não tem valores a ser puxados dessa folha. Então, o sistema automático ele já traz um mês antes da data do mês do pagamento que você informou. Mas se caso a sua folha já tiver feita e você quer que leve as médias dessa folha, você só altera as médias manualmente aqui da forma que preferir, tá? Um pouquinho de atenção nessas marcações aqui, porque essas marcações, se você marcar uma delas, na hora de você verificar o cálculo de médias lá em relatórios, você precisa colocar as mesmas marcações, o mesmo período, a mesma quantidade de considerar os maiores meses e a mesma marcação que você fez aqui. Porque se você marcar, digamos que você marcar desconsiderar verbas zeradas, quando você marcar essa opção na criação das médias, o sistema vai desconsiderar os meses que não tiveram média. Então, automaticamente, em vez de ter 10 maiores, ele vai ter menos, né? Porque ele vai puxar menos meses. Se lá no cálculo de média você for emitir o relatório e não marcar essa mesma opção, em vez dele trazer, digamos que ele puxou 8 médias, por causa dessa marcação, porque das 10, 2 estavam zeradas, então ele está desconsiderando. Lá no cálculo de média, se você não marcar essa opção também, em vez dele trazer 8 médias, ele vai trazer 10. Então, o cálculo não vai bater. Então, às vezes, quando você vai conferir cálculo de média de adiantamento de 13º, e não consegue bater as informações do que está sendo calculado no demonstrativo com o cálculo de média, é somente questão de marcação. Então, se atentar nessa marcaçãozinha, tá? Nossa simulação aqui, vamos fazer sem informação de remuneração variável. Quando eu avanço, ele me traz os estabelecimentos. No meu caso aqui só vai trazer um, mas se você tiver mais de um, vai aparecer aqui. E a lotação também da mesma forma. Obra tomador, se caso você quiser filtrar. Assim, na hora da criação, você pode, se você tiver várias obras tomadores, você pode gerar no geralzão e emitir separado somente na listagem, tá? Sem ter a necessidade de criar vários sequenciais para cada tomador. Você consegue emitir a listagem de forma separada, tá? Então, eu avanço e aqui ele vai me trazer os empregados, tá? Ele vai trazer os empregados, eu seleciono os empregados, avanço, ele vai seguir com o cálculo, tá? Eu não vou seguir com o cálculo porque eu já deixei um pré-feito aqui para mostrar para vocês. Aqui eu tenho aqui movimentos,
adiantamento de 13º, consultar, eu tenho 2 sequenciais de 13º. Com a mesma data de pagamento, eu coloquei 30/9/2024, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que os meses a ser proporcionalizados os valores vai ser até o mês que eu estou determinando, tá? Se caso eu tivesse criado com médias, as médias das folhas seguintes só vão entrar quando eu fizer a parcela final, tá bom? Então, aqui, sequencial 1, e eu coloco aqui um empregado que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ele traz aqui o adiantamento sequencial, o percentual, tá? Como eu disse, geralmente, na maioria dos casos, é 50%. A data de pagamento, a composição, essa composição aqui é o que vai determinar o que vai ser calculado embaixo. Então, o que pode acontecer? Principalmente em adiantamento de 13º com médias. No adiantamento do 13º, eu informei umas médias, certo? E gerou uma composição que calculou aqui o adiantamento. Quando eu fui fazer o 13º parcela final, eu aumentei essas médias, por questão lógica, né? Porque já é outro mês. Então, digamos que entrou outro valor nessa composição, a composição não vai ser mais a mesma, vai ser a maior. Então, o valor do 160 lá na parcela final não vai ser o mesmo valor, a dedução não vai bater. Você vai ver, 160 está dando maior do que os 50% que foi pago no adiantamento. Mas quando você vai conferir, é a composição. Por conta das médias, a composição aqui no adiantamento foi inferior à composição que está sendo calculada na parcela final. Então, o que pode acontecer do valor do 160 na parcela final não condizer com o valor de 50% do 150 calculado no adiantamento, o que pode acontecer é isso. E também pode acontecer afastamento. Nós lembramos que o 13º, o alvo do 13º, o empregado recebe a cada 15 dias trabalhados no mês. Então, pode acontecer, como eu estou pagando aqui o adiantamento dia 30 do 9, ele está proporcionando em 12 avos, certo? Mas digamos que no mês 10, o meu empregado ele faltou 16 dias. O mês 10, ele perdeu o avo. Então, esse avo ele vai ser descontado no valor lá na parcela final, porque aqui eu já calculei com 12, certo? Então, pode acontecer lá na parcela final ter uma outra diferença de valor, porque meu empregado ele perdeu um avo depois do que eu já tinha pagado o adiantamento, tá? E não tem problema, não vai pagar maior para o empregado, o próprio sistema ele já faz a dedução, tá certo? Então, essa é a criação comum, né, do adiantamento do 13º. Ele é bem simples. A conferência dele também é bem simples, só precisa ter um pouco mais de atenção quando se trata de médias, tá? Só uma informaçãozinha bem válida para em caso de médias. Em caso de médias, muitas vezes as médias não conseguem bater por conta do cadastro do evento, tá? No cadastro do evento, nós temos uma marcação de tipo de média. Vou mostrar aqui para vocês. No evento 160, ou 60, que é hora extra, se não me engano. Hora extra 50%. Nós sabemos que a hora extra é 50%, ou como qualquer outro tipo de hora extra, na maioria dos casos ela é variável. Tem essa marcação aqui, remuneração variável. Geralmente é utilizado a opção valor. Esse tipo aqui vai interferir como? Lá no demonstrativo lá da composição. Se eu colocar parâmetro, ele vai tirar uma média dos parâmetros que eu movimentei em folha. Então, digamos que durante o ano eu movimentei em 3 folhas 5 horas extras. Ele vai fazer uma média dessas 15 horas. Então, ele vai fazer uma média das 15 horas e vai fazer o cálculo e jogar lá na composição. Se o tipo de média tiver valor, ele vai pegar, em vez de pegar as 5 horas, ele vai pegar o valor dessas 5 horas e fazer a média. Na maioria dos casos, né, os clientes costumam utilizar valor. Então, aqui na remuneração variável, coloca valor e cria o adiantamento para ele fazer a média em cima do valor e não em cima da referência ou do parâmetro que você movimentou. Então, essa é a criação padrão, né, simples do adiantamento do 13º no Force Pessoal. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Fica ligadinho que no nosso último episódio nós vamos tratar da nova ferramenta do Force Pessoal, que é o adiantamento de 13º integral. Então, até lá!